Olá, seja bem-vindo à aula de número 4 do nosso curso de modelagem estrutural no Revit. Na aula de hoje, nós mostraremos o processo de modelagem das armaduras nas lajes. Mostraremos o processo, né, de modelagem das armaduras do último pavimento, das armaduras das estruturas, né, do último pavimento, e finalizaremos, então, a modelagem da estrutura com as suas armaduras. Falando um pouco, então, das armaduras das lajes, a armadura da laje é como se fosse uma armadura da fundação, uma armadura em malha, né? Nós temos ferros posicionados numa direção, ferro posicionado na outra, e aí esses ferros têm um determinado espaçamento. Então, a gente tem aqui uma imagem real da forma, né, com as armaduras sobre ela. Vejam aqui que foi colocado alguns dispositivos aqui para dar o cobrimento na armadura. Essa armadura é chamada de armadura positiva, porque ela fica na face inferior da laje. Então, o processo é o mesmo, né? Então, a gente tem lá a quantidade de ferros, a gente pega a distância que vai ser distribuída é essa aqui, então você pega pelo espaçamento e tem a quantidade que tem. O comprimento é esse comprimento, é um ferro reto. Da mesma forma acontece com o outro, tá? Então, ou seja, a quantidade de ferro aqui vai depender dessa distância. Essa quantidade de ferro aqui vai depender dessa distância aqui. E aqui, então, as lajes todas detalhadas. E a gente tem também as armaduras negativas, que são armaduras colocadas no encontro de lajes sobre as vigas, né? Então, um lugar que tem momentos negativos, então a gente coloca essa armadura negativa. Então, ela tem um formato de U e fica assim, tá? Então, aqui a gente está mostrando um exemplo dessa armadura negativa, com um espaçador aqui para posicionar ela, para ficar na altura correta. Então, nós temos armaduras positivas e as armaduras negativas. E aqui a gente está mostrando agora o detalhamento da laje com as duas armaduras. Então, aqui as armaduras positivas que a gente tinha falado e aqui as armaduras negativas, tem aquelas dobras lá. Bom, não terminamos aqui de fazer as lajes, agora nós vamos desenhar as armaduras nessas lajes, então nós vamos vir aqui no nível 2. Aqui, a arquitetura, eu vou ocultar elas aqui, vou dar um HH aqui, e vou voltar a vista aqui, a vista está por arquitetura, eu vou colocar aqui a vista estrutural, tá? Para que eu possa visualizar os cortes que eu vou fazer. Então, vou fazer um corte passando aqui, tá? Veja, esse corte tem que passar exatamente em cima da laje e vou diminuir o campo de visão dele para que ele veja só a laje, tá? Vou acessar esse corte e aí, aqui o corte está aqui, olha, eu estou aqui com a arquitetura me atrapalhando a visão. Vou dar um EH na arquitetura, então a minha laje está aqui, tá? Então, olha, com a laje aqui, eu vou vir aqui em vergalhão estrutural e vou buscar aqui nós vamos trabalhar aqui com armadura positiva na laje, trabalhar com ferro reto, nós vamos trabalhar aqui com o ferro de 6.3, tá? De CA50. Então, vou fazer aqui 6.3 CA50. Pronto. E aí, eu vou vir aqui, vou trabalhar com espaçamento máximo, tá? De 100 milímetros. E na orientação aqui, eu vou colocar aqui esse paralelo ao plano aqui. Então, vou colocar a armadura numa direção e vou agora mudar perpendicular ao plano e vou colocar a armadura na outra direção. Pronto, já fiz aqui a armadura positiva. Posso vir no 3D da estrutura, a gente vai ver então essa armadura aqui nas duas direções, conforme tem que ser aqui, tá bom? Bom, vamos voltar agora para a planta de nível 2 e a gente vai aproveitar e já fazer um outro corte aqui, porque a gente precisa fazer a armadura negativa também nessa laje aqui. Então, nós vamos vir aqui, fazer um corte aqui e fazer, olha, ele está visualizando lá na frente, então eu vou diminuir o campo de visão aqui para que ele veja só a laje. Vou voltar aqui, aquela mesma situação, vou pegar a arquitetura, vou dar um EH na arquitetura, e aí então vou fazer a armadura negativa aqui nessa laje. Vou selecionar aqui, tá? Vou vir aqui na armadura. Aqui nós vamos trabalhar com ferro, com esse formato aqui.
e vamos trabalhar com ferro de 8 milímetros CA50, tá bom? E aí a gente vai vir aqui, mudar o plano aqui. Pronto, coloquei. Então a armadura está ali, tá? Só que essa armadura, ela não pode ficar só aqui, porque essa laje fica solta, tá? Então, vamos só esquematizar aqui para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Eu vou fazer uma linha de detalhe aqui, curva, só para vocês entenderem aqui qual que é o processo. Bom, nós desenhamos aqui uma linha de detalhes só para tentar mostrar para vocês de forma esquemática que a questão das armaduras, né? Tanto em viga quanto em laje acontece isso, tá? Então, olha, quando eu tenho um esquema de uma laje como essa aqui, outra laje como essa, eu tenho aqui um momento negativo entre essas duas lajes, ou seja, esse momento negativo, porque essa laje está toda em balanço, então ela está tudo sobre momento negativo. Por outro lado, a laje tem parte de momento negativo aqui e parte de momento positivo. Então, esse aqui é o diagrama de momento fletor, tá? Diagrama de momento fletor que a gente vê lá em projeto estrutural, na análise estrutural, na parte de resistência dos materiais. Então, essa armadura aqui é a armadura negativa, ela tem que estar posicionada de forma que ela combata todo esse momento negativo, tá? Então, normalmente, por norma, né, a gente coloca essa armadura ultrapassando aqui pelo menos uma vez e meia, né, essa distância aqui. Tem que conferir certinho os valores em norma lá, tá? Então, vou fazer aqui com a linha uma vez e meia. Como essa laje tem 1 metro ali, eu vou dar um offset aqui de 1,50 m e vou trazer essa armadura até essa distância aqui. Então, vou vir aqui, clicar aqui e vou trazer essa armadura aqui, tá? Então, essa armadura vai estar nessa distância aqui. Bom, feito isso, agora eu teria que fazer a armadura positiva. Então, essa armadura que eu coloquei aqui não é a armadura positiva, tá? Isso aqui é o que a gente chama de armadura de distribuição. A norma exige que a gente coloque uma armadura para evitar a fissuração da laje, tá? Porque aqui, na verdade, não precisava nem de armadura, porque ela está toda sob um momento negativo. Mas aqui eu preciso de armadura positiva, porque a laje aqui está sobre momento positivo. Então, para a gente fazer a armadura nessa laje, então, a gente vai selecionar a laje, tá? Vai vir aqui, vamos selecionar o ferro, então, aqui o ferro reto, né? Que é a armadura positiva. Vamos pegar o ferro aqui de 6.3 CA50. Vamos aqui trabalhar com ferro com espaçamento máximo de 100 milímetros, tá? E aí nós vamos desenhar ele aqui nessa posição. E agora nós vamos mudar a orientação agora, colocar perpendicular ao plano e desenhar o ferro na outra direção. Então, ele já está com a armadura positiva, então, dessa laje aqui feita. Vou voltar no nível 2 aqui. Agora nós vamos trabalhar com essa laje aqui, tá? E aqui a gente vai colocar essa vista aqui, tá? Na verdade, esse corte aqui eu não preciso mais dele. Com esse corte agora, eu já consigo resolver aqui a outra laje, tá? Então, aqui eu estou com a outra laje. Olha, a outra armadura já está chegando aqui. Eu vou vir aqui, vou colocar aquelas armaduras da mesma forma que a gente fez antes, tá? Então, a armadura já está ali, os 5 milímetros, numa direção. Vou aqui mudar a orientação, vou colocar a armadura, os 5 milímetros na outra direção. Aqui, no encontro de lajes também, vai ter um momento negativo aqui, ó. Então, eu tenho que colocar uma armadura negativa aqui também. Então, vou vir aqui, selecionar, vou colocar aqui vergalhão estrutural, vou trabalhar aqui com a armadura de 8 milímetros, CA50, e vou mudar o formato aqui para esse, tá? E vou colocar essa armadura aqui. Então, agora eu tenho que reposicionar ela aqui, eu vou passar um pouco para cá, para que ela fique aqui entre as duas lajes, tá? Olha, mudei a posição que eu vou fazer novamente aqui. Você tem que tomar cuidado para a gente não tirar. Tá vendo? A gente tira da posição, dependendo do que a gente fizer. Vou trazer ela reta aqui para ela ficar no tamanho certinho. Bom, e aí qual o tamanho aqui, pessoal? Aí
para fazer aqui o comprimento dessa viga, desse ferro aqui, vai depender do vão das lajes aqui. Aqui a gente vai estipular, como eu não estou dimensionando aqui, isso é dimensionado, eu vou estipular aqui que ela vai ter 1,50 m, 75 centímetros por um lado, 75 centímetros por outro, tá? Então, eu vou vir aqui, fazer uma linha de detalhe aqui, vou dar um offset aqui de 75 centímetros, tá? Para um lado e para o outro. E vou vir aqui agora, alinhar essa dobra aqui e alinhar essa dobra aqui. Pronto. Feito isso, olha, eu vou vir aqui conferir se está certinho, tá? Posso agora vir no 3D e visualizar essas armaduras que eu fiz aqui. Então, veja aqui, olha, a armadura negativa dessa laje, a armadura positiva. Aqui, a armadura positiva e aqui a armadura negativa, né? Posso vir aqui no quadro de ferros e verificar no quadro de ferros de lajes essas armaduras também, olha. Então, estão todas ali. A gente depois vai ter que renumerar todas essas lajes aqui, todas essas armaduras aqui, para que ela fique certinho. Então, como é que a gente renumera? Você vai colocar aqui o 1. Eu não vou colocar a numeração aqui, porque eu tenho que fazer a laje de cima ainda, tá? Depois a gente faz isso aí. Então, feito isso, a gente vai agora fazer, né, as armaduras para o nível acima. Então, vou voltar nesse corte 1 que eu tenho aqui e vou agora, né, copiar esse pilar que eu fiz. Vou vir aqui, copiar o pilar, copiar, alinhado com níveis selecionados, nível 3 agora, copiei. Olha, ele foi com a armadura, com tudo. Vou fazer aquele mesmo procedimento. A armadura eu vou deletar, porque eu quero controlar essa armadura. Vou verificar se esse pilar está certo. Olha, ele ficou errado ali. Ele copiou, mas ele copiou deslocado no nível 2 menos 8. Não, eu quero que ele fique a 0 do nível 2. Pronto. Vou aqui agora fazer a armadura longitudinal. Vou falar. Aqui, na verdade, pessoal, eu poderia, inclusive, copiar as vigas também. Então, vou vir aqui no 3D da estrutura e vou copiar aqui as lajes. Eu vou copiar a laje e as vigas aqui para cima também. Vou vir aqui, porque aí eu vou ter a referência para fazer a armadura do pilar ali. Vou vir aqui, copiar, vou colar alinhados com níveis selecionados, nível 3, e vou copiar ela lá, tá? Pronto, vou voltar aqui para o meu corte 1. Agora eu já estou com as vigas ali, ó. Isso vai facilitar eu na hora de desenhar aqui, porque a armadura do pilar eu quero que ele venha até esse limite aqui, tá? Então eu vou vir aqui, vou fazer a armadura do pilar. Ferro aqui de 10 milímetros, serra 50. Ferro reto, tá? E vou colocar, eu quero aqui, um número fixo, 2 ferros. Então, vou colocar 2 do lado de cá e colocar 2 do lado de cá. Pronto. Já fiz aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui, linha de detalhe, DL, vou fazer aqui uma linha de referência aqui nessa armadura, onde eu quero o limite do pilar ali, e vou fazer uma outra aqui. Pronto. Vou selecionar essas linhas de detalhe que eu fiz e vou selecionar as duas armaduras aqui e vou isolar elemento. Pronto. Olha, essa daqui não está totalmente alinhada. Eu vou vir aqui agora e falar que eu quero que ele venha até aqui. Assim. Pronto, está certinho agora. E aqui embaixo também eu quero aqui. Pronto, conferir, está ok. Pronto, posso apagar essas linhas e voltar aqui com os elementos. Vou selecionar então aqui os pilares, vou vir aqui em filtro, vou tirar o eixo, tá? Vou vir aqui no nível 2 e vou copiar esses pilares então, pegar certinho aqui o centro, os outros pontos aqui. Clique em ESC, vou lá, então meus pilares já estão todos posicionados ali. Aqui, ó, na parte de cima, eu não tenho escada aqui, então essa região eu vou fechar.
eu preciso só fazer o acesso para os reservatórios aqui, tá? Então, eu vou vir aqui no nível 3 para a gente fazer. Então, eu vou fazer aqui o mesmo procedimento, vou pegar aqui a arquitetura, vou dar um HH na arquitetura, e a gente vai fazer, então, essa laje aqui. Então, eu vou vir aqui, arquitetura, piso estrutural, e vamos fazer, então, aqui, essa última laje aqui, para a gente fechar, então, essas lajes, ok? Bom, feita a laje aqui, agora nós vamos fazer, né, a abertura nessa laje aqui, conforme deveria ser. Então, vamos dar um duplo clique aqui, e aí a gente vai reconhecer a linha da viga aqui, que é essa, e essa aqui. E vamos dar um offset aqui de 60 centímetros para o lado de cá, um offset para o lado de cá. Vou vir aqui, vou aparar essa linha com essa, aparar essa linha com essa, aparar essa com essa, aparar essa com essa. Vou confirmar. Pronto, fiz uma abertura na laje ali, mas olha só, se eu fizer essa abertura na laje, essa armadura vai ficar aparecendo aqui. E eu não posso ter essa armadura dessa forma aqui, tá? Eu não posso simplesmente deixar isso aqui ou cortar. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui, vou diminuir a distância que essa armadura está distribuída, vou vir aqui, vou diminuir a distância que essa armadura está distribuída, e vai ficar essa região aqui que eu vou ter que fazer com uma armadura diferente. Aqui também é a mesma coisa, tá? Bom, a gente vai fazer um corte aqui nessa posição aqui, para a gente definir essas armaduras aqui, depois a gente resolve a questão dessa região onde tem essa abertura aqui. Então, vou acessar aqui esse corte, vou vir aqui, vou ocultar a arquitetura que está atrapalhando a minha visão. Olha, esse corte está tendo, o campo de visão dele está meio amplo. Eu vou diminuir aqui o campo de visão para que ele veja só as lajes. Vou voltar aqui nele. Aqui esses eixos também eu vou ocultar a categoria para que facilite. Então, pronto, eu vou ampliar um pouquinho aqui, ó. Veja bem, essa armadura que eu tenho aqui, eu vou precisar de colocar ela entre essas duas lajes aqui também. Então, eu vou vir aqui, copiar, vou pegar aqui o encontro das lajes como referência e vou colocar aqui, tá? Bom, tá certinho. Vou colocar a armadura nessa laje também, vou vir aqui, selecionar aqui o ferro de 6.3 CA50 e vou colocar, lembrar aqui, colocar espaçamento máximo de 100 milímetros e vou colocar nessa direção e vou mudar agora, colocar perpendicular também. Pronto, a armadura positiva está definida nessa laje, a armadura negativa também definida aqui. Aqui nessa laje, tá? Eu vou precisar, voltando aqui no nível 3 aqui, quando eu fiz quando eu mudei a posição dessa armadura, aqui ficou sem armadura, então eu vou ter que fazer agora a armadura nessa região aqui. Então eu vou vir aqui, no corte novamente aqui, e vou fazer a armadura aqui agora. Vou vir aqui e vou colocar essa armadura aqui, tá? Só que o que vai acontecer? Essa armadura ela vai ficar até lá no final. Não, eu vou falar que não. Ela vai vir até encontrar outra aqui, tá? Então eu posso vir e colocar mais ou menos aqui no espaçamento que ela fique a outra. Aí eu complementei essa região com a armadura. Se eu vier aqui agora, vejo aqui que eu tenho a armadura aqui e tem a armadura aqui. Falta agora a armadura dessa região aqui, tá? Bom, a gente vai fazer um corte então na outra direção aqui. Vamos diminuir o campo de visão desse corte, tá? Vamos acessar esse corte. Olha, vamos ver qual corte que é esse. Às vezes acontece isso, ó, é o corte 6. Então, nós vamos vir aqui no corte 6. Vamos aqui dar um EH na arquitetura. E vejo aqui que a armadura, aquela armadura está vindo então, aqui, até aqui em função da laje aqui. Eu vou vir aqui, vou selecionar a laje, vou vir aqui e vou inserir aquela armadura
né, no outro plano aqui, perpendicular ao plano, na mesma direção da outra ali. Só que essa armadura, da mesma forma que a gente fez a outra, vai ficar até lá na frente. Vou voltar ela aqui e falar que eu quero trazer ela para ficar mais ou menos o espaçamento dessa aqui. Então, vou fazer mais ou menos aqui. Pronto, tá mais ou menos ali no mesmo espaçamento, tá? Pronto, então, já estou com a armadura toda ali selecionada. Aqui, olha, só que ficou a armadura negativa aqui. Então, eu vou ter que pegar essa armadura negativa e trazer também ela para cá, para que ela não cubra aquela região ali. Pronto. Então, essa laje aqui, pessoal, pode ser uma laje com abertura e pode também ser uma situação de uma laje, por exemplo, que ela tem um formato, sei lá, um formato assim, ó, tá? Então, se eu tiver uma laje com um formato assim, eu vou ter que fazer uma armadura, um detalhamento nessa região e o detalhamento dessa região. Aqui eu tive que fazer um detalhamento para essa região aqui, tá? E fiz um pedacinho aqui para outra região, tá? Então, a gente tem que fazer esses detalhamentos diferentes quando a laje tem esses formatos assim. Bom, então nós estamos aqui com a estrutura toda pronta, tá tudo certinho, tá? O que a gente vai fazer agora? Então, as armaduras estão aí, né? As armaduras da forma correta, todas as armaduras. A gente agora vai dar uma passada nos quadros de ferros para ver se está tudo certinho lá. Então, vamos verificar novamente aqui o quadro de ferro de pilares. Vejam ali, está tudo certinho, olha, não tem ferro em tamanho diferente. Esse aqui são os estribos, esses aqui são aqueles arranques de baixo, tá? E a gente pode vir aqui numerando, então. Então, esse aqui é o N3 e esse aqui vai ser o N4, tá? Então, todos certinhos. Posso vir aqui no quadro de ferro de vigas também, verificar. Então, olha, nós estamos aqui com esse ferro, o estribo. Esses ferros aqui são os ferros para as vigas menores, tá? Esses aqui são aquelas vigas intermediárias e esses aqui são aquelas vigas maiores, né, que a gente tem. Então, são 12 ferros porque nós temos 4 em 3 níveis, tá? Então, N1, N2, e vou numerar também da mesma forma, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, tá tudo certinho também aqui, tá? Se não tiver, né, vamos imaginar que tem algum determinado ferro que está com o comprimento errado aqui. A gente teria que vir aqui na vista 3D, tá? Eu vou conferir a laje, depois eu mostro para vocês como a gente confere, tá? Então, vou vir aqui nas lajes, vou vir no quadro de ferro de lajes, e tá tudo ok aqui, olha, esse aqui, então, esse aqui vai ser o N1, tá? Esse é o N2, e vou numerar todos eles aqui. Pronto, já enumerei todos eles aqui, então todos eles já estão definidos aqui, tá? A gente... Vamos imaginar que um determinado ferro tenha ficado com o comprimento errado. Vamos vir aqui no 3D da estrutura para a gente mostrar para vocês aqui como que a gente muda, né, o comprimento de um ferro, né? Se ficou errado, né, a gente tem que conferir. Vamos imaginar que esse ferro aqui tenha ficado errado. Então, tem uma forma de você mudar o comprimento dele aqui. Ele vai mudar o comprimento dessa dobra aqui, tá bom? A mesma coisa acontece com a viga, olha. Posso vir aqui. Ele vai mostrar aqui o comprimento. Aqui, então eu posso vir aqui e mudar, né? Ou então eu posso vir aqui nas propriedades do ferro e falar, olha, ele está com a dobra de 245, né? Ele tem outra dobra de 893, né? Então, ou seja, uma dobra de 24,5, outra dobra de 893. Se tiver errado, é só eu vir aqui alterar por aqui as dobras do ferro. Então, aquelas dobras, essa B é maior, aqui são as extremidades. Ele vai renumerar aqui de acordo com o tamanho da dobra aqui. Então, feito isso aqui, está tudo certinho. A nossa estrutura está toda aqui modelada. Chegamos ao final da nossa aula. Aguardo vocês, então, na próxima aula. Grande abraço.